Nosso objetivo é fazer com que a gente faça uma reunião e a gente saia animado, com vontade de fazer a obra, com vontade de buscar mais a Deus, de dar mais resultado, tá bom? Eu vou ler aqui um versículo, a gente vai. Eu tenho aqui uns pontos aqui para a gente passar para os irmãos. No capítulo 2 da carta que Paulo escreve a Timóteo, versículo 3, ele diz assim, 2 Timóteo 2 e 3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Eu quero passar aqui o pensamento, esse texto é só para dar o embasamento da gente fazer a reflexão, mas sobre 7 erros que a gente comete, que o líder cristão comete no seu trabalho, na sua liderança. Eu enumerei 7, claro que pode ter mais, pode ter outras visões dentro desse outras interpretações, mas eu enumerei 7. Eu fico observando, porque eu, como pastor, tenho que observar o trabalho que um dirigente faz, que uma dirigente, que alguém está na frente, e eu fico analisando para entender. Essa é a minha área e eu tenho que entendê-la. Entendeu? Antes de falar ou decidir alguma coisa, eu passo dias e dias pensando nas possibilidades favoráveis, nas possibilidades desfavoráveis, na ideia que pode dar certo, na ideia que pode não dar certo. Às vezes tem 2 ideias que dá certo, mas uma pode ser melhor do que a outra. Eu tenho que pesar tudo isso, eu tenho que analisar tudo isso. Então eu fico observando para aprender com aquilo que os irmãos fazem de bom e também aprender com aquilo que os irmãos podem fazer de errado, para dizer, olha, não dá certo por aí. Então eu enumerei 7. O primeiro é quando o líder acha que tudo tem que ser do jeito dele. Isso é um erro grande que a gente comete como líder, principalmente líder cristão, principalmente um líder evangélico. É quando a pessoa acha que o povo tem que fazer do jeito dele, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho certo. Entendeu? Isso é um erro que a gente comete. Querer impor ou obrigar o rebanho ou o grupo a fazer do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu acho bom, do jeito que eu acho certo. Letra A desse tópico, ó. Um líder cristão não é chamado para obrigar ou forçar os outros a fazer a sua vontade. Entendeu? Deus não nos chamou para que a gente, assumindo um rebanho, uma igreja, um departamento na igreja, a gente obrigue ele a fazer a nossa vontade. Tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus deu pastores à igreja. Veja, Deus não deu a igreja para o pastor, Deus deu o pastor para a igreja. É como se ele estivesse dizendo assim: não é o pastor que é dono da igreja, é a igreja que é dono do pastor. Ó, isso aqui é uma coisa interessante para se observar. Letra B desse tópico. Nós, na verdade, precisamos ensinar o povo a fazer a vontade de Deus. Veja que é diferente. Entendeu? A minha missão, a nossa missão, não é fazer com que o povo faça aquilo que eu acho bom, que eu gosto, que eu acho que é certo. A minha missão, a nossa missão é ensinar o povo a fazer a vontade de Deus. Tem lugar, Evangelista Edinaldo, Marcel, tem lugar aqui mais próximo? Pode se aproximar. Então essa é a nossa missão, querido. Esse é o nosso objetivo, levar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Entendeu? Não é a nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus. Isso, exatamente. Porque a Bíblia diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Amém, meu querido? Pode sentar aqui. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então o resultado da bênção vem mediante a fazermos a vontade do Pai. Amém, meu querido? Pode
sentar aqui. Tá bom, meus amados? Se os irmãos se acomodarem. Então, nós que lideramos precisamos ter essa consciência e esse cuidado para não querer constranger, obrigar ou determinar que as pessoas façam do nosso jeito. A não ser que o nosso jeito e a nossa vontade esteja ligada com a de Deus. Aí está certo. O que, na verdade, nós temos que fazermos é ensinar o povo a fazer a vontade de Deus e administrar a vontade da igreja. Essa é a nossa tarefa. Não é impor para a igreja aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho bom, aquilo que eu acho melhor, aquilo que me dá prazer. Eu tenho que ensinar a igreja a fazer a vontade de Deus. E depois administrar a vontade da igreja. Por quê? Olha, nós temos aqui uns 20 obreiros. Cada um dos irmãos tem um pensamento diferente sobre o mesmo assunto. Tem uma ideia diferente sobre o mesmo assunto. Cada um dos irmãos iria fazer diferente o mesmo projeto. Então a nossa missão é exatamente achar um equilíbrio entre aqueles que pensam diferentes, que têm opiniões diferentes, vontades diferentes. Então a gente precisa achar um equilíbrio para não haver contendas, divisões, para não haver problema. Esta é a nossa tarefa, entendeu? É administrar a vontade da igreja. Não é eu quero assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu mando, não. A gente foge um pouco do padrão do evangelho. É aquilo que eu falei a início. Por que é que eu estou passando isso para os irmãos? Porque eu fico refletindo, eu tenho que entender o que é a igreja, o que é evangelho, o que é a obra, para que eu não tenha prejuízo naquilo que eu vou fazer. Então eu tenho que entender. Então o primeiro conselho que eu passo para todos é esse: não queira obrigar ou determinar ou impor a sua vontade sobre a igreja. Não, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ensinar a vontade de Deus para a igreja, não a nossa, e administrar as vontades que a igreja tem. Claro, se dentro da igreja há uma divergência, você pode chegar e dizer, não, vai ser desse jeito porque você está vendo, é questão de entender e compreender o momento. Segundo erro, falta de preparo para cuidar do rebanho. Isso aqui, eu não diria que é um erro, eu diria que seria uma necessidade. Porque essa falta eu não diria nem de preparo, talvez de compreensão, vai exatamente deixar a pessoa sem entender e a pessoa vai achar que é fácil fazer a obra, e não é, gente. Porque você encontra todos os tipos de desafio para fazer a obra. Às vezes você encontra dificuldade na família, com o marido, com a mulher, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Às vezes você está desempregado. Às vezes entre os irmãos na igreja que talvez não entenda as suas colocações. E isso sem dizer das forças malignas contra a gente. Então fazer essa obra não é fácil. É maravilhoso, é glorioso, mas é espinhoso, não é fácil não, querido. Entendeu? Então isso é o que gera dificuldade em algumas frustrações de algumas pessoas, desanima algumas pessoas, porque às vezes a pessoa chega e vê o pastor feliz, o dirigente feliz, a coordenadora feliz, todo mundo alegre, às vezes uma festa, aquele culto festivo, aí a pessoa fica com aquela imagem só das flores. Não consegue ter a noção dos espinhos. Eu até estava conversando com o irmão Nildo, que a gente está muito agradecido a Deus e a consideração que ele teve de escolher a nossa igreja para congregar, e ele falou isso, não, pastor, foi uma opção minha, eu poderia escolher qualquer lugar, mas está no meu coração. E eu estive conversando com ele essa semana, que ele está recente na fé, apesar de que a mãe dele era crente, ele tem uma certa noção, mas eu estava ouvindo um pastor ensinando que muita gente, pessoas celebridades, pessoas famosas, elas vêm do mundo para a igreja, e quando chega na igreja, faz aquele, a igreja, a própria igreja, a liderança faz aquele fuatur de botar a pessoa lá em cima e tudo mais. Aí lá na frente, quando a pessoa começa a ver os problemas,
as dificuldades que tem na igreja, aí se decepciona, fica desanimado, fica frustrado. Aí por isso que a gente vê muitos famosos, como Priscila Alcântara, eu esqueci, tem alguns aí que de repente entraram na igreja, aí pensaram uma coisa, só viram as flores, não disseram a ela que tinha espinho, aí pularam fora. Entendeu? Então, e essa é uma realidade da igreja, ou de fazer a obra, não é fácil. Agora, ouvindo essa questão do preparo, não é só a falta de preparo, é não buscar o preparo. Entendeu? É aquilo que eu falei, a princípio estou repetindo mais uma vez. Visto que essa é a minha área, eu estou fazendo essa obra, eu tenho que me inteirar como é que ela funciona, eu tenho que pensar, refletir, orar, ler a Bíblia, escutar outros pastores. Hoje a gente tem a vantagem da internet, é muito bom, tem todos os tipos de estudo ali para você. Claro, você tem que ter cuidado, não engolir espinha nem osso, mas tem muita coisa boa ali. Então, às vezes o que gera dificuldade é isso. Talvez não queira buscar um preparo, às vezes não segue um conselho, às vezes não busca exemplos, ou seja, uma pessoa que você vê que está fazendo, que está dando certo, que está funcionando. Isso não é se rebaixar não, meu irmão. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa que está dando certo, e você tomar aquilo como exemplo, aquela pessoa, isso não é se rebaixar, isso é ser inteligente. Entendeu? Isso é ser inteligente. E quando falta essa compreensão da gente, a gente não consegue valorizar as almas. Entendeu? O conhecimento, o entendimento que a gente tem da Bíblia, da palavra de Deus, faz com que a gente entenda o valor das almas, das vidas, que é o principal na obra que nós fazemos para Deus. O terceiro erro que um líder cristão ele pode cometer é quando ele quer o vinde e não o ide. Vou explicar para os irmãos. Isso é um erro que às vezes a gente comete. A gente quer o vinde, mas não quer o ide. Veja só. Jesus disse de si mesmo, vinde a mim. Jesus ele tem poder e autoridade para convidar os cansados, oprimidos, sobrecarregados, para que possam ir a ele e ele os aliviar. Mas já para os discípulos, ele disse, ide e fazei discípulos. Jesus, para fazer discípulo, ele disse, venha que eu vou fazer você. Disse, venha após mim, eu vou fazer você pescador de homens. Mas para a gente, disse, agora vocês vão fazer os discípulos. Isso aqui é interessante. Ou seja, ele está nos ensinando que a nossa obrigação é trazer. Ide e fazei. Está em nós o dever de trazer, de ir atrás, de buscar. No livro de Lucas, capítulo 14, eu vou só citar a referência aqui, não vou ler, fala sobre as bodas, versículo 21, 22 e 23, fala do momento que os discípulos, que os servos chegam a ser os convidados. Qual é a proposta do Senhor? Ir pelas ruas, pelos becos, pelas grutas, traga todo mundo, os cegos, os aleijados, os mancos, e encha a casa. Eu quero a casa cheia. Eu quero a casa cheia. E o Mateus, quando ele fala o mesmo relato, no 22 e 10, ele diz que foi trazidos os bons e os maus. Em Mateus, esse aqui é 22, 10. E é exatamente isso que os irmãos estão pensando, que eu estou querendo dizer. A igreja tem que trazer todo mundo, irmãos, independente de quem seja, bom ou ruim. Mas, pastor, o senhor está dizendo que o senhor quer trazer para a igreja todo tipo de gente? É todo tipo de gente, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Que deve ser trazido para a igreja, para aparecer todo tipo de gente. Todo tipo de gente. A responsabilidade nossa é de trazer. A Bíblia até tem uma parábola que fala sobre a rede lançada ao mar, e ela traz todo tipo de peixe. Aí o que é que acontece no final da pesca? Eles pegam os bons, colocam no cesto e jogam no mar novamente, lança fora no mundo. Ou seja, a gente vai trazer todo tipo de gente. No final, Jesus Cristo vai fazer a colheita e a separação. Jesus Cristo, eu não vim chamar os bons, eu vim chamar os pecadores. Eu vim buscar e salvar os perdidos. Os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. A gente vai atrás dos doentes, dos perdidos, dos drogados, dos homossexuais, das prostitutas, do ladrão, seja lá quem for. Todo tipo de gente deve ser trazido para a presença de Jesus. Para que ele faça a transformação. Vocês sabiam, olha,
Ele disse, ide e fazei isso. Mas até o que o inimigo coloca dentro da igreja, a gente não pode tirar. E isso não é coisa da minha cabeça, não. Não, muito bem. E no texto, os servos dizem assim, Senhor, a gente não plantou trigo, por que é que tem um joio aqui no meio? Qual é a resposta do Senhor? O inimigo veio e semeou o joio. Então, se for o inimigo que colocou, era para ele tirar. Mas disse, não, deixe crescer junto. Olha que coisa difícil. Porque se foi alguém que o inimigo trouxe para prejudicar. Trouxe para fazer mal. Trouxe para trazer confusão, contenda, algum tipo de prejuízo. Mas mesmo esse a gente não pode tirar. Não. Olha que coisa séria e pesada é fazer a obra. Porque quando você é dono de uma empresa, se o funcionário não prestar, você passa lá no RH, no setor pessoal, pede as contas e parte daqui com mais de 1.000. Mas no reino a gente não pode fazer isso. Olha que pesado. Você tem que aguentar a pessoa ali que às vezes lhe persegue, sabe, lhe fere, lhe machuca e tenta passar você para trás, tenta lhe sujar, lhe manchar, você aguenta ali. Isso é coisa do reino. O quarto problema, o quarto erro, é exatamente esse. Nós temos medo de escândalo. Isso é um erro nosso. Eu tenho medo de cometer escândalo, aí está certo. Medo de cometer escândalo nós temos que ter. Porque a Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos. Olha que Jesus falou, outra coisa pesada. É necessário que venha. Porém, ai daquele por quem vier. Então eu tenho medo de cometer os escândalos. Mas medo dos escândalos eu não posso ter. Não posso ter medo dos escândalos. Eu tenho que trazer. Eu sei que pessoas que vão dar trabalho, que podem causar vergonha na igreja, causar constrangimento, causar tristeza, prejuízo até. Mas eu não posso ter medo disso. Eu tenho que ter disposição para encarar isso aí. Senão isso pode levar você até uma depressão e medo de você fazer a obra com medo de surgir algum problema. Então esse é o quarto erro. O quinto erro que nós cometemos, depois eu vou postar isso no YouTube, claro, vai ter algumas coisas que eu vou cortar, não vou poder postar tudo, mas fica lá para os irmãos depois refletirem. O quinto erro que cometemos é quando nós queremos consertar e transformar as pessoas. Certo? Um erro, porque esse ou essa não é a nossa missão, não é o nosso atributo, consertar ou transformar as pessoas. Esse é um atributo do Espírito Santo. A nossa missão é trazer. É por isso que eu falei aqui que às vezes nós queremos o vinde e não queremos o ide. Às vezes nós queremos inverter. Nós queremos ficar no vinde e mandar Jesus para o ide. Jesus, salva minha mãe, salva meu pai, salva meus irmãos, salva meu vizinho, salva meus colegas na escola, salva. Jesus, traz o povo para a igreja e aqui eu vou transformá-lo. A gente querendo inverter, a gente querendo Jesus, entendeu? Então a gente está querendo mudar. A nossa função é trazê-los e colocar os pés de Jesus. Entregá-los a Jesus. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se estiver em Cristo. Então a minha responsabilidade é levar aquela pessoa até Cristo. Aí Cristo vai transformá-la. Não sou eu. Não somos nós que vai transformar as pessoas. Quem transforma é Cristo. Senão daqui a um dia a gente vai querer dizer, Jesus, tira a pedra que eu vou ressuscitar Lázaro. Entendeu? A gente pode querer trocar. Não, irmão. Quem tira a pedra somos nós, ressuscitar é Jesus. Então a nossa função é trazer. Não se preocupe com a qualidade da pessoa, com o jeito da pessoa. Não, são vidas, são almas. Nós não podemos julgá-las, nem prejulgá-las, nem achar que elas merecem ou não merecem. Isso aí é quem vai decidir, é Deus. Cabe a nós fazer essa obra, fazer esse trabalho e buscar as pessoas, as almas. Algumas pessoas às vezes algumas pessoas colocam dificuldades na obra. Às vezes até com a intenção de melhorar, pode até acabar piorando a obra ou causando alguma dificuldade. Então, ao invés disso, nós vamos facilitar, irmãos, tranquilizar as coisas, minimizar os problemas, apaziguar a tempestade, tentar resolver as questões de forma amigável, trazendo paz. Eu lembro agora, tá aqui anotado, faço assim a lista, que é uma reunião, são assuntos diversificados.
Quando eu falo isso, eu vou usar aqui um exemplo, nós temos uma congregação, está com muito tempo que isso aconteceu, mas só que fica na minha lembrança. Ainda da época do pastor Esperguito, antes, aconteceu com ele quem me contou essa experiência, ele disse que um dia estava no culto e tinha uma família visitando a igreja. E essa família estava querendo uma igreja para congregar. Eles faziam parte de uma igreja, é uma igreja grande, mas eles estavam para sair da igreja, estavam procurando, visitando algumas igrejas para congregar. Aí foi lá fazer uma visita a gente. Aí o pastor deu a oportunidade para uma abençoada. Aí ela disse, é porque nessa igreja tem muita fofoca, tem muito problema, é muito disse-me-disse, é muita confusão. Resultado, aquela família que estava querendo congregar lá, nunca mais apareceu. Porque, olha, nós somos seres humanos, somos gente, pessoas de carne e osso. Onde tem gente de carne e osso, pessoa vai ter problema, vai ter contendas. Vai ter, irmão, isso aí não tem como a gente mudar isso, não. Aí só vai ser mudado quando Jesus voltar e nos levar para o céu. Aí a Bíblia diz que nós vamos ser semelhantes a Ele. Então essas coisas não são coisas que a gente pode estar expondo. O ditado diz que roupa suja se lava em casa. Entendeu? São coisas que podem precisar de tratamento, sim, mas tem que ter o local certo, a hora certa, o jeito certo. Não, no momento que... Porque quem vem, é aquilo que eu falei, quem vem para o culto vem querendo uma palavra, um alimento, algo que lhe fortaleça, lhe anime, lhe dê... Entendeu? Então, isso pode acontecer, a gente precisa vigiar. O sexto erro são pessoas que exaltam mais a igreja dos outros do que a sua própria igreja, do que o seu próprio ministério. Isso é um erro que um líder comete, é quando ele exalta mais a igreja dos outros do que a sua própria igreja. Não é errado você exaltar uma igreja, exaltar um pastor, dizer que aquele ministério é uma bênção, que ele é um pastor é uma bênção, mas não diminuir o seu. É semelhante a alguém que faz parte de uma empresa, é sócio de uma empresa e ele fabrica um produto, mas aí ele diz que o produto dele não presta, o produto que ele mesmo fabrica. A Paulo fabrica esse produto, mas esse produto não vale nada, não presta para nada. Entendeu? Uma pessoa, o dono de uma empresa, dizer que o produto dele não presta, não vale para nada, não serve para nada. E nós, quando fazemos essa prática, nós fazemos de forma muito errada. Me permita usar essa expressão, o produto que nós temos é o melhor produto do mundo. Me entenda o que eu estou falando, não estou usando um exemplo, porque eu estou falando do Evangelho, eu estou falando da igreja. Então é o melhor produto. E às vezes a gente diz que o nosso produto não presta sem conhecer o produto do outro. Às vezes o produto do outro é 1000 vezes pior do que o da gente, mas porque alguém disse que era melhor, e a gente, influenciado pelo que a pessoa falou, acaba achando que é assim. E o que acontece? Acontece que as pessoas vão adquirir um produto ruim, um produto de qualidade ruim, e deixam de adquirir um bom produto, porque nós fizemos a propaganda que o nosso produto não presta. Então a gente precisa entender o valor que nós temos. Que os senhores, eu falo isso em alguns momentos e repito aqui, o valor que os senhores têm como homens de Deus, pessoas de bem, pai de família, donos de casa, pessoas honestas, homens trabalhadores, que têm um nome limpo. Então isso é honroso para a gente, isso é gratificante, então a gente precisa velar por isso e não expor uma qualidade que às vezes é uma coisa tão ínfima, tão pequena, diante, me permitam, da grandeza dos senhores no reino, no evangelho, na presença de Deus. Então como é que eu posso dizer que a nossa igreja, irmãos, não é uma igreja de valor, com poucos nomes, pessoas simples e humildes, entendeu? E a gente precisa ter esse cuidado, senão as pessoas vão pensar que eu, ou que o ministério,
concorda com o pecado, e a gente não concorda com o pecado. A gente não concorda com o erro. A gente tenta resolver, a gente tenta minimizar, a gente tenta contornar. Não que está lá fora vai achar que o pastor tolera pecado, que o pastor não está nem para os erros da igreja. Acho que a gente apoia. Vou usar aqui uns dois exemplos. Teve um casal que era de outra cidade, vieram para aqui, passaram o tempo com a gente, depois foi para uma igreja, foi para outra, foi para cá, foi para lá. Aí voltava para cá novamente. Aí vieram uma vez, eu encontrei o dirigente da igreja que eles estavam fazendo parte da congregação. Pastor, fulano e fulano estão lá? Então, rapaz, chegando lá, onde é que eles estão lá? Bom, estão chegando e tal. Certo, uma bênção, dava oportunidade para o esposo dela pregar, ela tomava conta das crianças, às vezes saía na rua com uma roupa muito decente, eu chamei ela para conversar, ela ficou triste, saiu da igreja. Está disciplinada ela? Não, tá não, saiu da igreja, tudo bem. Então, chamo para conversar, observo. Tá lá. Então, se não está disciplinado, não está disciplinado. Falou, então tudo bem. Aí depois sai de novo, vai para aqui, vai para lá, vai no mundo, bebe, fica praticamente desviado, liga para mim, pastor, vem aqui, a gente está querendo uma oração, queremos auxiliar, foi que houve? Não, assim, eu cheguei a tomar uma cerveja e tal, olha, 90 dias sem ceia e mais ou menos 60 dias ou 90 também sem oportunidade. Certo? Tá certo? Pronto, depois desse momento. Até o caso que o irmão viu, já saíram daqui, já foram-se embora até para outra cidade, acho que se desbandaiaram novamente, o irmão mandou uma foto. Pastor, mandou para a pastora, mostra aí o pastor. Eu disse, não está mais com a gente não. Entendeu? Mas fica aquela impressão que a gente tá dando esse apoio. Não é. Porque quando a pessoa vem de outra igreja, a gente fica observando. Então, se ela comete alguma falha, ela não está nem na nossa igreja, então a gente não tem nem a obrigação de discipliná-la, porque ela não está ainda, só vai ter quando ela fizer parte do rol. Aí a gente vai poder disciplinar assim. Mas enquanto não, ela está aqui. Vou usar aqui o exemplo do Maxwell, ele não vai ficar bravo. A primeira vez que a gente se encontrou foi ele estava trabalhando aqui em cima, não foi Maxwell. Pastor, eu nem sabia. Aí começamos a conversar. Vai lá fazer uma visita a gente qualquer dia. Se eu vou, pastor. E aí, canta ou dá uma palavra. E se é, pastor, dá uma palavra e tudo mais. Aí ele foi muito sincero. Tá, pastor, mas eu estou disciplinado. Só está disciplinado. Então, tem que esperar passar a disciplina para poder ter oportunidade. Aí passou um tempo, eu acho que ele ainda foi olhando disso, foi Maxwell. Eu recebi a carta e tive que vir para a missão aí se reconciliar com Deus e com os irmãos. Se o irmão aprovava a minha reconciliação. Aí eu me reconciliei, o irmão aprovou, aí eu voltei, também tive a mesma audiência lá e entreguei a carta, né? Porque quando a pessoa é disciplinada, é disciplinada. Sim, muito bem. Entendeu? Então, a gente, aí pronto, quando ele chegou lá, ele disse, pastor, estou em paz, passei pela disciplina, já cumpri a minha tarefa, pronto, agora você pode, entendeu? E está aí, está ajudando, porque outra coisa também que a gente precisa entender, irmãos, olha, se uma pessoa ele vem de outra igreja disciplinado, ele não vai ficar eternamente disciplinado não, entendeu? Depois de 60, 90 dias ou 4 meses, a gente, como ministro do Evangelho, analisando a situação, olha, vamos estar com a gente tantos dias, isso é o que a gente chama de aclamação. Está sendo recebido, está entrando no roda mesmo por aclamação. Então a gente precisa ter esse cuidado, senão as pessoas vão começar a pensar que a gente, entendeu, deixa a banda voar. Não, a gente procura ter um equilíbrio, uma forma de analisar.